Então, para eu amar, eu preciso, antes de tudo, me amar também. Eu preciso ter um zelo comigo. Porque, ao ser zeloso comigo, eu terei facilidade de zelar alguém. Ou até mesmo de passar pela experiência do zelo com o outro na vida do outro. Agora, se eu não consigo me amar, se eu não consigo cuidar de mim, dificilmente eu vou cuidar do outro. Mesmo porque o processo de destruição, às vezes, ele se dá assim, nessa solidariedade pavorosa, né? Eu não me cuido, então eu vou convencer o outro a não se cuidar também. Eu uso drogas, eu me prostituo, então eu vou fazer de tudo para que o outro use drogas e se prostitua também. Veja bem que essa é uma maneira muito estranha de sair de si e de destruir o território do outro com as minhas interferências. E é natural que na vida a gente sofra essas influências o tempo todo. Quando eu sou zeloso por mim, quando eu tenho essa boa dose de amor próprio, o outro terá dificuldade de me convencer de me autodestruir. Não é verdade? Quando a gente se ama, a gente vai pensar 2, 3 vezes antes de aceitar a droga que o outro me oferece. E na história dessa moça foi assim. Primeiramente, um relacionamento de namorado que deve não ter sido positivo, que desencadeou justamente no vício. A experiência com o namorado, o que ela herdou desse relacionamento? O álcool, socializado. Começou a beber ao lado do namorado e daqui a pouco aquilo se avolumou tanto dentro dela que ela perdeu essa pertença. Hoje ela fala em estado de alerta. Um estado de alerta para ajudar a identificar o momento em que ela vai voltar a perder essa pertença. E minha gente, quem um dia foi sequestrado, quem um dia passou pela experiência do sequestro da subjetividade, vai ter que pagar o resgate o resto da vida. Porque esse é um preço alto que a gente precisa pagar. Ser dono de si é um preço bastante alto. Nós vamos ter que pagar esse preço o tempo todo, com a nossa autenticidade, com a nossa luta, com o nosso empenho. Ninguém é dono de si da noite para o dia. Da mesma maneira como a gente também não se perde de nós. A gente não se perde de nós da noite para o dia. Aos poucos, nós vamos deliberando, nós vamos permitindo. Costumo dizer que o diabo acampa o território da nossa vida a partir de pequenas concessões. Ele vem, sopra uma maldade nos nossos ouvidos. Mente hoje, isso não vai ter nenhum problema. Ou engana aqui, engana ali, para você sair bem. Seja infiel, a fidelidade é uma bobagem. E a gente vai fazendo essas pequenas concessões que vão nos levando de nós mesmos. Aí é aquela frase do livro Sequestro da Subjetividade: há pessoas que nos roubam, há outras que nos devolvem. É uma verdade isso. O tempo todo alguém estará nos influenciando, de maneira positiva ou negativa. Então, nos rouba aquele que nos influencia de maneira negativa, quando nos retira e fragiliza essa inteireza. Mas também pode nos ajudar aquele que de alguma maneira nos alerta para aquilo que precisamos fazer para que a gente não venha perder essa pertença. O álcool na vida dessa moça eu já acompanhei, já ouvi, já li outros momentos da vida dela. Deus tem resgatado essa moça, graças a Deus, através do meu ministério, mas sobretudo através da luta que ela resolveu travar. Ela decidiu que quer vencer. Ela não quer ser mais uma fracassada. Já são tantas as pessoas que o álcool tem fracassado, que a droga tem fracassado. Aliás, nessa semana lá em Belo Horizonte, na tarde de autógrafos do livro Tempo de Esperas, uma senhora de 67 anos me abraçou. Não, ela tem mais. 67 anos é um tempo que ela disse
que era um tempo que ela estava lutando. Ela virou e falou assim: Padre Fábio, o senhor não sabe o quanto a Dona Maria, aquela senhora do acampamento não, do Kairós, do último Kairós que eu estava na Canção Nova, que durante a missa eu fiz uma proposta. Você que tem alguma realidade que te escraviza, tenha coragem de dizer não isso hoje. Ela se levantou, foi lá no palco, no altar, e manifestou: Padre, eu preciso me livrar do cigarro. E essa senhora me abraçou chorando também lá na tarde de autógrafos e me disse assim: o senhor não sabe o quanto o depoimento da Dona Maria, o desejo de lutar contra o cigarro, caiu no meu coração naquele momento. E ela estava lá para me agradecer, que desde aquele dia ela não tinha fumado mais também. Ela falou: Padre, 67 anos lutando contra o cigarro, e eu decidi que eu quero parar. Eu decidi que eu quero voltar a ser dona de mim. Eu achei muito interessante porque na vida dessa senhora agora se estabeleceu um processo de luta que ela vai ter que estar muito alerta. A gente se emociona, a gente se alegra muito toda vez que nós descobrimos que de alguma maneira a gente motivou alguém a reassumir essa pertença, a colocar de lado aquilo que destrói, aquilo que prejudica, que fragiliza. Mas a gente sabe, a gente não se ilude. A mudança na vida dessas pessoas só será possível à medida em que elas assumirem no dia a dia a parte que lhes cabe nessa luta.